Pelo menos agora tá funcionando. É, o áudio tá legal. Oi, doutora Bárbara, tudo bem? Boa noite. Olá, doutora Bárbara, tudo bom? Seja bem-vinda. Gente, tem gente que eu não vejo há mais de um ano, quase 2 anos sem ver. É muito tempo, né? Impressionante, muito tempo. Quando a gente vai na OAB, vai rapidinho, tipo, oi, Renata, doutora Renata, tudo bem? A gente vai É, vai voando lá lá, só só vai. resolver. É, todos os lugares que a gente tem ainda acontece isso, né? Oi, doutora Marlene. É. Vamos ver, né? Tô doida pra essa vacina chegar logo pra gente amenizar essa situação, né? Porque Com os certeza. cuidados a gente ainda vai ter que tomar por muito tempo, né? Máscara, isso aí, acho que vai ficar um pouco pra vida, né? É, vai Lavar virar tradição, né? compra. Infelizmente. Aqui em casa a É. gente continua lavando compra, passando álcool. Aliás, né? A gente não, a minha irmã. Virou a É, fala missão a dela, né? verdade. Não, virou não, é ela que faz mesmo. Ela lava tudo. Doutora Bárbara Mas, Eliodora, tudo bem? Boa noite. Doutora Bárbara vai ser a próxima palestrante da palestra virtual, da segunda palestra virtual da Comissão de Direitos de Família da OAB Ilha. Ela é a psicóloga a doutora Ana Amélia. Vai ser um tema bem interessante que nós vamos falar sobre os cúmplices da alienação parental. olha, que interessante. Muito interessante. Vai ser bem legal. Na semana que vem a gente deve estar iniciando a divulgação. Até para quem não é da área familiarista, né? É um tema interessante. Acho que, como vai ter um olhar também de uma psicóloga, acho que vai ser um tema bem bacana. Mesmo sendo previdenciarista, Adriana, adoro e acompanhar as outras assim, lives de outras áreas, né? Senão a gente fica é, só vinculado a uma a, determinada pa- área. a palestra vai ser pelo Zoom, né? Para poder, né, fazer direitinho, se tiver slide, Uhum. fica mais organizado. E aí, e tem mais, até o final do ano a gente vai ter bastante gente boa aí chegando. Ai, que bacana. É, eu vou dar início, Adriana, porque senão a gente vai ficar perdendo tempo. Se as pessoas forem Aham, entrando, elas acompanham, tá? tá ótimo. Queria te agradecer por você ter aceitado o convite, né? Você é a segunda live de temas que eu acho pertinentes, que eu resolvi fazer o intercâmbio dos direitos de família com algum outro tipo de direito, nesse momento, então, pandêmico que nós estamos vivendo. E muito já falamos, assim, para quem me escuta, né? Para quem vem aqui, que sabe que eu sou familiarista, já falamos muito de guarda, de como resolver a convivência, de como resolver os alimentos de quem está desempregado. Então, assim, eu achei que chegou num momento onde alguns outros tópicos seriam interessantes, né? E a gente já Uhum. teve a última live, que foi falando sobre a violência doméstica nos condomínios e a obrigatoriedade do síndico de denunciar, né? Que agora é lei. E Uhum. aí hoje com você, e a próxima vai ser sobre a lei da gestante, né? Que garante o direito de trabalhar home office. Então, assim, te agradeço por ter aceitado, porque hoje essa Ah, eu que live é muito agradeço. mais sua do que minha, né? Porque eu não tenho autoridade nenhuma para falar de direito previdenciário. A gente tem que ser, né? Consciente do que a Sim. gente faz, né? Mas o previdenciário, ele E também, ele tem muita interdisciplina, principalmente com família e principalmente nesse tema, sim, né? Esse tema, porque assim, sim. foi quando você fez o convite, eu agradeço assim, porque eu sempre te acompanhei, sempre achei o máximo em suas lives, sempre gostei
foi dito, sempre tema super atual. E quando você chamou uma previdenciarista para fazer essa composição também das suas lives também, ainda mais num tema tão delicado, e quando você abre essa questão da pensão por morte, quando você falou, vamos falar de Covid e o reflexo na pensão por morte. Só que também tem muito reflexo de família também. Principalmente porque essa doença ela é uma doença de família, né? Ela ataca as famílias, ela veio para destruir as famílias. Então, assim, é tá muito causando muita triste a gente tristeza, ver. né? Muito, Tem muito famílias triste. Destruídas. Né? Famílias com mais de um membro, né? As pessoas perdendo vários membros da família, né? Devastador, Sim, eu tenho clientes médicos e tenho clientes que são amigos também, e são amigos médicos, e eles relatam que eles choram no telefone e falam, Adriana, não tenho mínima vergonha de falar isso, mas eu estou arrasado com o que está acontecendo. E já é uma pessoa de uma certa idade, já de uma experiência na medicina, ele já viu de tudo. E aí ele fala, eu estou correndo com o pai e a mãe no CTI, mais um irmão doente em casa. Então o médico, ainda mais esses médicos que são, muitas vezes até médicos daquela família, eles entram também nesse papel de acompanhar mais. E ele falou que ele estava desesperado, porque uma família toda estava doente. Então, assim, é uma doença que, infelizmente, ela veio atacando as famílias. Então, E é uma muito sensação de complicado. potência também para esses profissionais que estão se doando tanto, né? Porque, claro, como existem advogados, médicos e médicos, e existem médicos muito comprometidos nesse combate e se sentem totalmente impotentes naquela função deles de salvar a vida, né? Faltando insumos para trabalhar, faltando equipamentos. Porque eu conheço médico que tem que pagar o próprio EPI. É muito complicado. Sabe? É um absurdo. E em contramão, existem pessoas também passando por uma situação. Oi, doutora Sueli voltou. Olá, Sueli. Existem pessoas também assim. Hoje, as pessoas deixam de ir no hospital, às vezes com problemas sérios, com medo de pegar Covid. E aí, às vezes, a pessoa morre de outra coisa, porque não foi tratar. É verdade. Então, a gente está vivendo um momento muito louco, muito maluco, assim, que a gente não sabe muito bem o que pensa. É verdade. É verdade. Às vezes, numa bolha de proteção, tem pessoas morrendo de outras coisas, né? Cirurgias de câncer sendo adiadas e tá tudo muito louco, né? Então, assim... Sim, o negócio tá bem complicado, bem complicado. E o que me deixa mais, assim, abismada com isso tudo é que um dos tópicos que a gente vai abordar hoje, né? Com relação ao projeto de lei da pensão justamente para os filhos órfãos, para os órfãos do Covid. E é um projeto de lei ainda, que foi criado agora em março. Tá esperando o quê, né? Já morreram 400... Tem um ano! 480 mil pessoas. Então, quando ele fez esse projeto em março, tanto é que na justificativa do projeto estava lá. 473 mil pessoas foram internadas e não voltaram para suas casas. E esses órfãos, eles estão desde então, desde que começou a pandemia, né? A gente está falando de um projeto, a gente já está 1 ano e meio já nessa pandemia, e um projeto de lei que sequer passou para a segunda fase da tramitação, para vir depois a sanção do presidente. Então, assim, a gente vê a dificuldade, a demora de se fazer as coisas. Então, assim, esse é o maior problema que eu vejo de todas as situações. Tanto dos requerimentos de pensão por morte, que além do tempo que estava demorando, agora está demorando muito mais, porque aumentou consideravelmente. A quantidade, né? Muito. E nunca se negou tanto benefício. Saiu uma estatística do INSS, aumentou muito a demanda, e nesse período todo da estatística que eles fizeram, nunca se negou tanto benefício de pensão por morte. E aí entram outras situações, até mesmo de um planejamento daquele patrimônio previdenciário daquela família. Então, com o desemprego, a gente já vem em momento de desemprego. Muita gente parou de contribuir. As pessoas foram perdendo a qualidade de segurado. E aí, na hora que estoura uma bomba dessas, na hora que surge uma pandemia que leva um membro da família, esse membro da família, se ele não tinha qualidade de segurado, os dependentes não vão ter direito à pensão. Não, então, tem famílias sendo dizimadas, assim, pai e mãe, né?
como a Sim. gente viu essa semana, né? Quem é da ilha, acho que todo mundo tomou, recebeu essa informação triste, né? Que tanto o diretor do Colégio Ah, Mendes de sim. Moraes quanto a sua esposa faleceram, acho que com uma diferença de 3 ou 4 dias. É. Eu não sei se eles têm filhos Gente, é muito menores, se não triste. têm. Então, assim, imagina se eles têm filhos menores, né? Como Pois vão é, ficar essas crianças? Quanto tempo vai levar para essa pensão sair? Quem vai ser o exatamente. Exatamente. responsável? Vai precisar nomear um curador? E aí é Aí tudo vem essa direito de situação família. de família conjunto Aí com, vem direito de família. É. né, Aí vem direito de pessoas que estão família para. falecendo, às vezes, porque no início a gente viu muitas pessoas muito idosas falecerem. E agora já está Exato. numa fase onde está falecendo pessoas de todas as idades. Pessoas É. também de 40 e poucos anos que tinham pais acamados e que estão falecendo e esses pais estão ficando órfãos de alguma forma também. E ainda tem isso, né? Protegeram-se os idosos e Os essa geração do vulneráveis, né? meio Eles estão ficou. ficando. A geração do meio, que é a geração produtiva, essa geração é que está mais em risco. Que essa geração é que está saindo para trabalhar. Então, se isolou os idosos, as crianças, agora que voltaram à escola, creche, fazer essa parte Escola. normal, mas a faixa produtiva é a faixa que não parou. E E eu aí, te ao não confesso que parar, eu ainda fico assim um pouco abismada, porque assim, os índices de os índices de morte estão mais altos do que os índices de quando nós começamos a pandemia, né? Já foi uma é, coisa assustadora. E aí as pessoas tiveram muito medo no início, e parece que, uhum. assim, uma parte da população hoje, e aí eu não estou falando de política, não estou falando de que sou Lula, Sim, aqui Bolsonaro, ninguém não quer sou falar, nada, ninguém quer falar tá? de política aqui. Mas aí eu fico, assim, abismada quando a gente vê imagens do Jardim Guanabara, por exemplo. Eu não Ah, sou sim. contra os estabelecimentos poderem funcionar, porque todos os serviços são essenciais, né? Aquele dono de restaurante, aquele dono de... Ele também tem uma família para Uhum. sustentar, né? Assim como todos nós. Mas, assim, pessoas assim, aglomeradas, que não dá nem É, vazão, que vai para a calçada, como se a gente estivesse vivendo um momento sim, normal. Eu falei assim, gente, o Covid acabou aqui porque tá todo mundo vivendo como se Tá não todo houvesse mundo de amanhã. saco. Tá todo mundo cansado? Tá, eu É, também tô. Mas, todo gente, mundo tá. também não é assim, né? Não é Gente, o tipo, risco é muito então grande. vamos. É. E todo mundo sem máscara, né? Porque aí tá no restaurante, pode ficar sem máscara. E Uhum. eu não Já sei, não tem tem horas mais que eu fico pensando, que distanciamento dentro do loucura. restaurante. Não tem mais distanciamento. Hoje as mesas estão coladas, então não tem mais aquela distância que o É pessoal muito colocava. triste, né? Nós temos É. colegas que perderam mais de um familiar, né? Como a Bárbara perdeu o pai e o tio, né? Ah, não Então, sabia. O assim, a sentimento, doutora Bárbara. Bárbara. Então, assim, a gente, Uhum. eu acho que as pessoas só têm uma consciência que aquilo existe mesmo quando tem pessoas próximas morrendo, entendeu? Eu não sei, eu acho que as pessoas estão um pouco ainda. Tem dias que eu saio e penso Meio assim, ah, que. gente, parece que o Covid acabou, né? Nem me Pois avisaram. é. Pois é, a gente está cheio de cuidado e as pessoas estão vivendo exatamente como se não houvesse amanhã, como se, né, a vida que segue ali daquela maneira irresponsável, né? Totalmente irresponsável. Mas Eu é sei que muito a gente complicado a gente ver precisa, isso. eu sei que a gente precisa ter nossa sanidade mental, psicológica Sim. preservada, que de repente precisa ir ali, tipo, dar uma Uhum. caminhada com a máscara, tipo, sei lá, ir no ar livre, fazer alguma atividade física, voltar. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente já esperou até agora, né? A minha É uma faixa de doença idade cruel. É tá uma doença começando, cruel. tá mais perto do que já esteve, né, para tomar vacina. Então, Uhum. gente, vamos ter consciência e fazer o nosso papel de cidadão, né? Não é só por nós, é por Falta um pouco, todo, né, né? gente? Falta pouco, falta pouco. Falta pouco para essa vacina, falta pouco para a gente ser vacinado e viver mais tranquilamente. Mas enquanto isso não chega, vamos ver com mais responsabilidade, né? Vamos ter uma proteção, uma aglomeração aí Exatamente. que não pode. Não pode porque os profissionais de saúde já estão exaustos. Então, tinha que ter de novo eu acho que tinha que parar de novo para dar um fôlego novamente, porque a gente vê que o negócio está muito caótico, está muito complicado.
E aí a gente vê a questão desse projeto, né, que não sai, não desata. A ideia do projeto eu achei sensacional. E ela visa fazer o quê? Ela visa transferir as aposentadorias dos pais, ou se os pais não eram aposentados, que acho que é a maioria, né, passar o benefício 100% para os filhos. Isso eu achei muito interessante, porque vai passar a aposentadoria dos dois, tanto do pai quanto da mãe. Porque como é que funciona? Não é assim que acontece em casos de pensão por morte. Pensão por morte, além de ter um valor reduzido, que se pega 50% do valor daquela aposentadoria, mais 10% para cada membro da família. Então, se só for um filho único, ele vai receber 60% do que aquele pai estaria recebendo. Aquele pai ou aquela mãe estaria Filhos recebendo. menores, né? Sim, menores de 21 anos. Ou dependentes. Menores, né? de 21. Isso, os dependentes sendo tanto a esposa como o companheiro e os filhos. E em caso de pensão por morte, o filho ele não poderia receber, no caso normal de pensão por morte, ele não pode receber as duas pensões, tanto do pai e da mãe junto. Porque é da mesma natureza, mesmo Teria que escolher, teria que né? optar. Teria que escolher. Então, teria que escolher uma pensão, e dessa uma pensão ele teria esse redutor de 60% se for só ele, filho único. Aí, se tiver mais um dependente, 70%. Então, é 10% para cada cota, e cada um recebe 35%. Então, já houve uma redução muito grande com a reforma da Previdência, com tudo. Quando se tem essa lei, que essa lei ela determina que passe a aposentadoria do pai e da mãe, e que passe o valor integral para aquele órfão, ali a gente já vê um avanço na legislação. Porque Sim. é uma geração que ela vai crescer sem pai, sem mãe, com uma estrutura totalmente imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer com essa geração de órfãos do Covid, Sim. e pelo menos ter essa proteção. Só que essa lei ainda não avançou, e é uma lei, eu achei excelente a ideia. Então, atualmente, Adriana, só para tirar uma dúvida, em caso de falecimento dos dois, Vai ter que optar uma. Sim, vai ter que optar uma e primeiro vai ter que resolver a questão familiarista de quem vai ser o tutor dessa criança para depois poder dar entrada no INSS? Pois é. Vai dar entrada no benefício, o responsável vai dar entrada. Só que ainda tem essa questão. Mas na hora ele vai ter que provar que ele é o responsável. Sim. Porque senão ele não recebe. E tem que ser um tutor. Ele, por exemplo, Sim. ser um tio, ser sei lá, uma madrinha. Isso não configura que ele é um responsável, né? Se for o parente direto sanguíneo, tem mais facilidade, né? Só que se não tiver parente sanguíneo, aí o juiz vai determinar quem vai ser o tutor daquele menor. Então, até 18 anos. Mas aí, nesse caso, é negado a exigência para que se resolva essa questão? Bom, acredito que o juiz vai de família, aí vamos para justiça de família, né? Vara de família. Não, então, mas eu estou falando assim, na esfera administrativa, isso fica parado, não tem como andar se o juiz não der uma tutela antecipada, por exemplo, né? Ele pode fazer o requerimento, só que ele não vai poder receber, porque ele não vai ter capacidade civil para abertura de conta, tudo aquilo. Loucura. Então, assim, primeiro que uma pensão por morte está levando no mínimo 4 a 5 meses para ser concedida no administrativo. Olha, a doutora Kézia está perguntando, ela tem uma pergunta interessante, tá? Por isso que eu vou parar. Com o termo de responsabilidade do Conselho Tutelar, conseguiria? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Mas aí, com esse termo de responsabilidade, já vai para pegar a tutela da vara de família. Porque está escrito ordem judicial, né? Então, a lei ela não está prevendo essa outra opção. Gente, imagina que loucura. Você está falando aqui, eu estou me lembrando de uma família que morreu o pai, a mãe e os avós. Morreu, assim, muita gente. E aí o tio pegou as 3 crianças que ficaram órfãs. E aí ele falava assim, eu já tenho 2 filhos, mas aonde come 2, comem 5. Ai, poxa, que legal, né? Sim, mas você imagina. Mas você imagina. Sim, você não vai deixar seu sobrinho morrer de fome. Mas
a gente também não sabe qual é a capacidade financeira daquela pessoa. Qual vai ser a forma... E geralmente, Ana Luísa, são as pessoas com menor capacidade financeira que fazem isso. Eu sei. São as pessoas com menor capacidade. Então, eu não sei exatamente quanto tempo está levando um processo na vara de família para dar essa, nem que seja uma tutela provisória ali, o termo, né? Tem esses termos, que aí já envolve tutela a parte de emergência, né? Para que entre e faça esse requerimento. Mas no sistema, a pessoa já... E agora, o que acontece também? Eu falei 4 a 5 meses para quem entra com advogado. Porque nós, advogados... Oi, Cristiano. Aí tem que falar, né? Boa noite, Cristiano. Olá, Cristiano. Boa noite. Cristiano é o marido dela, tá, gente? Não acha que eu fiquei empolgada, não. É o senhor excelentíssimo marido dela. Fiquei até vermelha. Cristiano, vai mandando o coraçãozinho aí. Então, assim, o advogado, ele tem o sistema do INSS digital, que é diferente do meu INSS, que o cidadão comum tem acesso. Acho bem relevante você falar sobre isso, porque, assim, eu tenho escutado muitas pessoas falarem, e aí, como eu conheço você, eu conheço a Sueli, conheço a doutora Thaís, a doutora Mariângela, todas as pessoas que são... nobres colegas que são empenhadas no direito previdenciário, né? Eu tenho escutado muita gente falar, muitos outros advogados que não são, né, do meu meio, que não são os que eu confio, falarem assim, mas não, tá tudo parado, tá dando para fazer nada, entendeu? E o cliente acha que não tá dando para fazer nada mesmo, entendeu? É que não tem o meu INSS, que não tem esse sistema que você acabou de falar. Então, assim, aqui nessa live, a gente tem pessoas que não são advogados. Então, acho importante que a gente fale isso, sabe? Existem meios, sim. Não são rápidos, não é nenhuma mágica, não é nenhum pili-pim-pim. Mas existe meio, sim, do advogado dar andamento no que precisa ser dado. Sim, com certeza. Com as agências fechadas, no auge da pandemia, eu consegui dar entrada em processo de aposentadoria e de pensão, eu consegui a concessão desse benefício, e eu consegui receber esse benefício. Então, assim, o sistema do INSS digital, ele é um dos sistemas melhores que eu já vi, principalmente falando de INSS. Porque a gente tem a capacidade ali de autenticar o documento. Então, vocês assumem uma responsabilidade grande, né? Sim. Então, não tem o tempo de depois aquela pessoa que está entrando sozinha pelo meu INSS ser agendado um dia, quando a agência abrir, que agora tem agências que estão abertas e outras não. Marcar um dia para levar o documento original, para que o servidor vá autenticar aquele documento, dando veracidade. Então, você vê que existem 2 trâmites. Na verdade, existem 2 tipos de situação. Quem está com advogado e quem está sem. Então, quem está sem advogado, leva de 6 a 8 meses, sozinho, uma média. Quem está com advogado, assim, consegue 4. Existe uma lenda... que, assim, as pessoas acham que o advogado previdenciarista, algumas pessoas, estou falando uma lenda, tá? Não é o que eu penso. Que o advogado previdenciarista não faz nada, né? Que ele só vai lá e ganha 30%, 20%, sei lá quantos por cento que eu não faço previdenciário. Gente, isso é lenda, gente. Nossa, ou que recebe, sei lá, 5 parcelas, 4 parcelas, do que era direito da pessoa. E não é isso, gente. Na verdade, o advogado previdenciarista tem o seu valor e ele faz com que o seu direito seja garantido mais rápido. Porque ele tem o caminho, ele tem a expertise para isso. Sim, e eu vou abrir um parêntese sobre isso, que eu fiz eu fiz um planejamento previdenciário e essa pessoa me disse que ele tinha dado entrada na aposentadoria que foi negada. E ele tem tempo especial, ele tem atividade especial, ele está exposto a agentes insalubres. E no caso dele era ruído. Quando eu fui ver o processo administrativo, e quando ele falou que foi indeferido, e eu vi todo o histórico que ele foi me passando, eu falei, caramba, que legal, vai ser um processo bom, porque vai ser a condenação desde que deu entrada, há 3 anos atrás, e vem contabilizando os atrasados mês a mês. Ana Luísa, quando eu abri o processo administrativo, não tinha nada referente ao tempo especial. Não tinha PPP, não tinha nenhum documento que comprovasse o tempo especial. Ou seja, aqueles 3 anos morreram. Então, ao falar as pessoas que o advogado têm que entender que caro, quem estuda para isso, né?
É o que a doutora Maria Ângela botou aqui, socorro. É muito estudo. É muito estudo, gente. Sim. Para isso, nós, Muito advogados, estudo, é a muita gente lei, é muita se regra. especializa em uma área. A gente não consegue dar conta de se especializar em tudo justamente porque é muito estudo, né? Sim, exatamente. A doutora Adriana se especializa em previdenciário, porque toda hora muda uma coisa, eu me especializo na familiares, porque cada hora tem uma coisa de novidade, e na pandemia teve várias coisas, não foram poucas coisas. Sim. E tudo é questão do profissional que você está contratando. É, assim como existe médico que honra a profissão e médico que a gente não sabe por que é médico, assim Sim, é como existe verdade. um bom motorista e um mau motorista, todas as Uhum. profissões vão ter pessoas ruins e pessoas que são empenhadas no seu trabalho. E aí é uma questão de caráter, não é uma questão de profissão. Com certeza, com certeza. Então, assim, são muitas. E tudo isso, esse reflexo dessa pandemia, essas leis que estão surgindo, principalmente quando a gente parte para as indenizações, que foi publicada a lei, essa lei já tá valendo, que é com Uhum. relação à indenização dos trabalhadores da saúde e os que são correlatos, né? Então, assim, na atividade direta, são 20 profissões que estão incluídas. São pessoas que trabalham diretamente envolvendo até o, o agente comunitário que vai em casa, ele também está incluído. Então, é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, todo mundo que está envolvido no hospital, todo mundo que está envolvido com esses Assistente pacientes, social, né? assistente social também, são 20 profissões, e se a pessoa tiver dúvida, ela pode consultar no CBO, que é o Na minha Cadastro Brasileiro opinião, de Ocupações. maqueiro, faxineiro, todo mundo tinha que estar. Sim, sim. A parte de laboratório também, o analista de laboratório também, tudo que está envolvido com o Covid. Então tem a questão da indenização em caso de incapacidade permanente e em caso de óbito. Incapacidade permanente, aquele trabalhador que vai receber, e no caso de óbito, os dependentes, os habilitados do INSS e também os dependentes, os herdeiros necessários. Então, se a pessoa não for o dependente previdenciário e for um herdeiro necessário, terá direito. E assim, quando eu estudei essa lei, eu vi que não vai ser fácil para todo mundo. Mesmo porque não vai ser automático, as pessoas vão ter que lutar para fazer prova, principalmente para fazer prova da própria doença ter sido uma doença que foi naquele exercício. Se bem que a gente acredita que a pessoa vai conseguir, mas a gente sabe que tudo a gente acaba vendo uma situação que não segue a risca do que foi projetado. Então, assim, é um projeto, é uma lei super interessante também, que visa ressarcir esses trabalhadores que sofreram essa perda, tanto de capacidade de trabalho como o próprio óbito, que é uma indenização, é uma lei visando a indenização desses trabalhadores. Então, cada trabalhador que aconteceu isso tem 50 mil de indenização, e o dependente, em caso de óbito desse trabalhador, o dependente vai pegar a idade de 21, se não estiver fazendo faculdade, e se estiver fazendo faculdade, 24, e diminuir a idade dele no momento que o instituidor faleceu, e vai multiplicar por 10 mil, que vai ser o valor da indenização também. Eu não sei se isso vai ser para todo mundo tranquilamente. Eu acredito que o advogado vai ter que entrar na história. Acredito que vai ter que ser feitas ações também, para ações de obrigação de fazer, ações de cobrança, porque também acho que vai chegar um momento que essa questão também vai embolar, as pessoas não vão conseguir tão facilmente. Então é uma outra situação também Sim. que a gente vê que lá na frente vai dar esse problema todo, e os advogados sempre serão necessários para exercer o direito, né? A gente E acaba que fundamental. nesse boom todo de falecimentos por Covid, faleceram pessoas de outras comorbidades, né? De outras Sim. coisas. E aí, assim, entra no bolo dos pedidos de pensão por morte, Ah, né? sim. No Entra todo INSS. mundo. Então, Fora que com a reforma da Previdência, os colegas previdenciaristas que estão aqui, sabe que a gente ficou um tempo com o sistema parado. O sistema ele não concedia até... Primeiro a lei ela foi publicada, começou a valer a lei,
Só que o sistema do INSS não estava preparado. Então, até implantar as novas regras no sistema previdenciário, a gente ficou um tempo em branco, tudo parado. Aí soma, logo depois, a gente está falando de 2019. Novembro de 2019. 2020 iniciou a pandemia. Aumentou assim, dobrou. Porque de 480 mil pessoas. Desses 480 mil, acredito que a metade sejam pessoas que contribuíam. Aí tem aquela questão. A aí qualidade tem novos assegurada. Né? Sim. Fora os pedidos de aposentadoria, que o pessoal começou a dar entrada e ficou preocupado com a reforma da Previdência. Ou seja, criou-se um bolo, um entrave no sistema previdenciário. E aí, quando isso vai ser resolvido? Ninguém sabe. E aí, nisso, as agências fecham, muitos servidores se aposentam, não abre concurso, tem que ter muita tranquilidade para aguentar, porque são pessoas que... e no momento de dor, né? Sim. A perda é uma perda que a pessoa emocional. É uma perda onde a pessoa, na maioria das vezes, não consegue se despedir do seu familiar. O que é outra situação, assim... Então, assim, é um momento onde a pessoa tem que tomar várias decisões com a cabeça muito... Como eu vou dizer... com o emocional totalmente abalado, né? Com a psique totalmente abalada. Exatamente. E aí, quando a gente fala de menor... Eu estava conversando com uma colega nossa e, assim, uma pessoa muito querida dela faleceu e ela falava assim, o pior de tudo é não ter me despedido. Porque a pessoa... a pessoa não fez nada, né? Porque ela foi lá, levou a pessoa para o hospital... E ela não podia entrar, mas assim, na cabeça fica, mas eu não me despedi. Né? Não, é muito triste. O emocional vai ser uma geração que vai ser muito abalada emocionalmente por conta eu talvez até acredito, Adriana, que até de repente os pedidos de auxílio por doenças emocionais também tenham aumentado em razão disso, né? Pessoas desenvolvendo ansiedade, crise de pânico. Sim. E isso em crianças. Eu soube de o filho de uma cliente, o menino tem 8 anos e está em depressão. Está o triplo do tamanho. Começou a ter uma fome compulsiva. Está em depressão uma criança de 8 anos, gente. Então, assim, são situações... mas eu digo, é horrível. Eu sei que pega todas as idades, mas eu tô querendo dizer assim, é mais um acúmulo pro INSS. Porque, assim, pessoas ativas que estejam trabalhando com a qualidade assegurada, de repente desenvolveram uma crise de pânico, uma ansiedade e não conseguem trabalhar. Muita gente. Isso, muita gente. Porque a gente está vivendo num momento, assim, de estresse extremo, né? Esses profissionais de saúde, como é que eles vão sair dessa pandemia? Gente, eles estão totalmente... Quando se falava muito dos seguranças, né? Que o segurança, ele trabalha sobre o estresse, assim, de tem porte de arma de fogo, o estresse do perigo, aquela situação toda, que era a síndrome de burnout, ou burnout, cada um chama de um jeito. Isso também vai acontecer também com os profissionais de saúde. Porque o risco, eles já vivem no foco da doença. Eles já vivem ali, dia a dia, com medo de um contágio. E eles vivem com toda essa questão de falta de EPI, com o plantão muito longo. Então, alguns vivendo longe da família para não expor a família ao perigo. Também. Né? Houve uma campanha de hotéis, né? Agora acho que não mais, mas no início hotéis que estavam fechados abrigavam médicos para que esses médicos tivessem onde dormir. Porque tinha médico dormindo em carro, dormindo no trabalho, para não ter que voltar para casa e expor a família ao perigo. Né? Sim, é muito complicado, sabe? É muito complicado, o risco é muito grande. E quando a pessoa... eu tenho conhecidos, né, que ficaram internados nesses hospitais, até do Ronaldo Gazola.
Ah, no sim. Ronaldo Gazola. É porque o de campanha surgiu e sumiu, né? O de campanha montaram e Referência, né? desmontaram. O Ronaldo Gazola acho que era de referência. Era referência. Quando a pessoa sai de alta, né? O que levou é jogado tudo fora. Então, o carregador de celular é jogado fora, roupa é jogado fora. Tudo assim, eles jogam fora porque o risco de contaminação daqueles objetos que estiveram ali é grande. Então, a pessoa está levando também aquela contaminação para casa. E aí vem a questão do acidente de trabalho. Olha só como essa pandemia de Covid ela está invadindo várias áreas do direito, né? E várias situações vão brotando. A questão do reconhecimento dos trabalhadores quando adquirem o coronavírus ser reconhecido como acidente de trabalho. No início, quando houve aquela medida provisória, estava dizendo que não era acidente do trabalho, a não ser que provasse. Estava exigindo ali um nexo de causalidade entre a contaminação e o ambiente de trabalho. E aí, ainda bem que o STF ele pegou e ele julgou inconstitucional esse artigo que fazia isso. E aí, profissionais que trabalham em hospital, profissionais que estão na linha de frente, eles têm sim um nexo de causalidade, precisa comprovar o nexo de causalidade. Nossa. Então já é reconhecido como acidente de trabalho. Então, assim, é menos um problema ali para aquela pessoa. E o reconhecimento como acidente de trabalho ele é muito importante por vários motivos. O primeiro, que com essa reforma da Previdência, tanto alterou o valor de benefício como requisitos para conseguir os certos benefícios. E quando é considerado acidente de trabalho, tem 4 situações que são muito favoráveis. A primeira situação é a estabilidade. Depois que ele volta, ele tem 12 meses de estabilidade, ele não pode ser mandado embora, pelo período de 12 meses. Só aí a pessoa já fica com uma tranquilidade. Fora isso, o benefício ele é calculado em 100%, por ter sido acidente de trabalho, o valor do benefício é 100%. Hoje, com as regras mudaram, né? Não é mais 100%, tem toda uma fórmula de cálculo para diminuir lá para baixo o valor do benefício. Então, nós temos o reconhecimento da estabilidade, nós temos o valor da renda, que permanece 100%, nós temos a questão da isenção de carência, para receber aquele benefício. Então, se é um auxílio-doença, um benefício por incapacidade... E continua tendo o direito de a garantia do depósito do FGTS? Ah, sim. Em acidente de trabalho, sim. Porque quando tem trabalho CAT, entra nessa situação. Sim. E quando não tem, é só auxílio-doença, não? O auxílio-doença, fica suspenso. Então, assim, ainda tem essa questão a carência é muito importante, porque hoje em dia, para a pessoa receber um benefício por incapacidade, ela tem que ter 18 meses de carência. Só que no acidente de trabalho não tem essa carência de 18 meses. Então, se a pessoa era o primeiro dia daquela pessoa no emprego, e se aquela pessoa foi contaminada no primeiro dia, ela é isenta de carência ali, ela já pode receber o benefício. E em caso de óbito daquele trabalhador que foi uma doença de acidente de trabalho, o benefício de pensão ele é um benefício 100% do valor da aposentadoria que ele iria receber. Então, aquela fórmula de calcular 50% mais 10% por dependente, em sendo acidente de trabalho, ele é 100% do valor do benefício. Então, a gente vê 4 situações e mais a questão do FGTS sendo vantagem. Essa comprovação dos profissionais de saúde, dos profissionais que estão na linha de frente, para comprovar que foi um acidente de trabalho. É muito, muito interessante. E o trabalhador também, que não seja dessa questão de linha de frente, trabalhador em empresa, se ele comprovar, aí muda a situação. Se o trabalhador ele não trabalha em um hospital, se ele não está na linha de frente, aí se ele está numa empresa, aí ele teria que fazer a prova para comprovar que aquela doença realmente, que a contaminação foi lá. Uhum. E aí eu falo dos marítimos. A gente sempre dá o exemplo do marítimo, porque marítimo é uma categoria que eu adoro trabalhar, eu adoro aposentadoria especial. Então, eu adoro aposentadoria especial e são os marítimos. O marítimo, antes dele embarcar, ele é mais fácil da gente comprovar que foi acidente de trabalho. Porque antes dele embarcar na plataforma, ele fica 15 dias de quarentena. Então, ele chega num hotel que é pago pela empresa, né? A empresa já tem um convênio com os hotéis, que são perto do embarque da plataforma. Sim. Ele fica 15 dias ali, embarca.
Quando ele termina os dias dele, lá embarcado, ele volta para esse hotel, fica mais 15 dias nesse hotel, para só depois ele ir para casa. Então ele tem a quarentena antes de embarcar e ele tem a quarentena O pós-embarque. convívio familiar dele super mitigado, né? Ah, Em sim. prol da... Sim, sim. Se não bastasse Em prol todas da... as intempéries que ele está Não, a ali gente entende, é em vivenciando. prol de uma causa Imagina uma maior, né? plataforma Mas, com 200 quilômetros aí da costa, uma distância monstruosa, no meio do nada, essas ilhas de ferro construídas, e a pessoa... e, Então, assim, a gente vê que teve contaminação dentro da plataforma. Mesmo com sim, esse cuidado, quarentena, embarque em plataforma e retorno em quarentena, tá havendo contaminação dentro de plataforma. Então, assim, ali já é mais fácil você configurar que foi acidente de trabalho. Estou dizendo para profissões sim. que não sejam profissões ligadas à linha de frente do combate ao Covid. Uhum. Mas outras profissões teriam que fazer prova realmente. É interessante também, o Adriano, eu acho que ressaltar, né? Todo mundo está muito descrente da previdência do nosso país, né? Muitas Uhum. pessoas, eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu vou contribuir para quê? Até eu me aposentar não Ah, vai existir mais previdência. E aí, uhum. como nós, advogados familiaristas, né, nunca tínhamos vivido uma pandemia, pessoas da nossa, né, geração. Então, não Uhum. existia nenhum contrato, nenhum acordo de convívio, né, de filhos, aonde constasse quando houver pandemia, vai ser assim, assim, assado. E aí isso vale também como uma reflexão para as pessoas fazerem seus planejamentos. Tanto se fala de planejamentos sucessórios hoje em dia, e aí se Aham. vale também lembrar dos planejamentos previdenciários, né? Com Se você não certeza, vai com fazer certeza. sua contribuição, escolha uma boa previdência particular para fazer isso, né? Porque Sim. Eu acredito muito na previdência pública. Mesmo do jeito que ela é uma previdência garantida, né? Então, nem que seja garantia de um salário mínimo. Esse é, uhum, esse é o grande problema. Mas, assim, quando eu estava fazendo um planejamento previdenciário para uma pessoa, já estava na faixa de quase 60 anos, e eu sabia que a esposa dele não estava contribuindo. E eu falei, vamos ver também da sua esposa. Só que ela tinha 40 anos. Ele, não, vamos ver primeiro o meu, que eu vou me aposentar daqui a pouco, depois a gente vê o dela. sim. Resumo da A gente história, sempre tem, ela a gente sempre morreu. acha, né, que vai se aposentar primeiro, que vai É, morrer primeiro, que é, exatamente. Ela faleceu, não gerou pensão, porque não estava contribuindo, e já tinha mais de 10 anos como de contribuinte, só que ela já tinha 5 anos que não contribuía. Então, assim, foi tudo uma situação que totalmente fora de. Foi antes da pandemia esse início de planejamento. E esse caso ele veio para mim em janeiro de 2020. Então foi meses antes. E logo que entrou a pandemia, houve essa situação com a esposa dele. Então, assim, a gente tem que estar com qualidade de segurado do INSS. Manter a nem que qualidade de seja com um segurado ela é muito salário importante. mínimo, né? Sim, Você pode manter sua previdência privada se você puder, porque entendo eu que todos nós estamos passando por momentos de dificuldades financeiras, sim. né? Alguns mais, outros menos. Todos nós tivemos que readequar a nossa realidade em algumas coisas. É verdade, é verdade. Mas mesmo você que escolha uma previdência privada, que você contribua o mínimo, né? Sim, Para a manter previdência. a previdência pública, ela vai ser uma previdência essencial, né? Ela vai ter o mínimo, só que infelizmente o mínimo aqui no Brasil para a previdência é muito baixo. Mas vai ter que ter essa cultura de previdência privada, de seguro de vida, de outras situações que compõem um patrimônio previdenciário. O patrimônio previdenciário ele não é só pensado na previdência pública. Tem que ser analisado outras situações, e até mesmo se tem filho. Então, se a pessoa tem filho, se a pessoa, qual a idade dela, qual a profissão, tudo isso tem que ser analisado na hora de se fazer um planejamento previdenciário. Principalmente as pessoas, o que eu vi nesses quase 2 anos de pandemia, 1 ano e meio de pandemia, foi justamente a questão de ausência de contribuições e perda de qualidade de segurado.
Apareceu muita gente que realmente não tinha direito. Aí a pessoa, mas ele contribuiu 20 anos e parou um tempão e não vai ter direito? Não tem, porque já perdeu. O INSS é um seguro. Porque enquanto você em vida, se acontecer um lapso desse de tempo, me corrija se eu tiver com o meu pensamento errado, você pode ir lá e tentar fazer a contribuição do valor que está faltando. Mas se você morrer, Sim, acabou. Não é verdade? Acabou. A não Mas se ser que você a estiver pessoa... vivo, você ainda pode se arrepender e ir Sim, se lá a fazer pessoa o está cálculo. viva, sim, se a pessoa está viva, corra no INSS, Ainda corra dá no INSS. tempo. Você consegue resolver tudo pelo sistema, você não precisa nem ir lá. Você resolve tudo pelo sistema. Mas o que acontece também é aquele A gente empregado que nunca não tinha pensou tanto na carteira. morte, né, gente? Pois A gente é. É nunca porque a pensou morte tanto nunca na esteve morte. tão perto também, Porque né? o brasileiro não tem essa cultura, né? A cultura do testamento, do planejamento sucessório, do planejamento previdenciário, não existia. E eu acho que hoje as pessoas estão pensando mais sobre essas coisas, né? Sim, com certeza, com certeza. É a questão de planejamento, né? Acho que a grande situação é a questão do planejamento em si. Então as pessoas têm que ter uma vida de mais planejamento, porque as situações elas podem vir a acontecer. E com o INSS, como essa questão Eu tenho previdenciária, é clientes que falam seguro, gente. assim, eu pagar previdência para quê? Eu invisto tudo meu em imóveis. Eu tenho um monte de imóvel alugado. Aí agora na Ficou tudo pandemia, desocupado. não desocupado, mas teve gente que não tinha como pagar, É, né? E aí, assim, aquela pessoa sabe que aquela pessoa pagava o aluguel sempre, direitinho, e aí teve que negociar, e de repente a renda dessa pessoa, que tinha uma renda sim. X, quando eu falo assim, todo mundo teve que rever, não é só a pessoa de baixa renda, não, gente. Todo mundo teve que rever real. Com Pessoas que certeza. tinham suas reservas, empresários que tinham suas reservas, tiveram que usar muito das suas reservas para poder manter os filhos, manterem a casa, manter seu negócio. Na última palestra que nós tivemos da Comissão de Direito das Famílias, a Fabrícia Estrela, que foi a palestrante, disse que ela tomou conhecimento de um caso que o empresário era muito, muito, muito rico, tipo, tinha um padrão de vida elevadíssimo, e com a pandemia ele quebrou total, geral. Tá vendo? É. E aí ele ia deixar a família dele muito, muito mal, né? Todo mundo ia ficar muito ruim. Gente, essa pessoa tinha feito um seguro de vida, onde cobria tudo, qualquer coisa. Essa pessoa se matou para não Caramba. deixar a família. Então, assim, a pandemia mexeu com tudo, gente, com Gente, tudo. que horror. E ainda tem seguro de vida que, caso de suicídio, não paga, né? Então, Ainda mas tem a ele pólice. sabia, na Ele cláusula sabia que. dele, a gerente Caramba. era amiga dela. Ela falou assim, ele sabia que na cláusula do seguro dele não tinha essa cláusula e ele se matou por Caramba. causa disso. Olha só onde vai o desespero do ser humano, né? É desesperador, porque um mês que essas pessoas esperam, espera um mês, espera 2 meses, espera 3, e aí cai a exigência. Então, assim, são situações que a pessoa tem que ter um controle emocional, um equilíbrio interno para se manter durante esse período. Aí, quando a Eu INSS acho que assim, paga, vem tudo pronto. hoje as pessoas tem que a primazia das pessoas tem que ser na saúde, lógico, física, mental e espiritual. Que quem não Sim. tem isso hoje não está Com certeza. conseguindo Com certeza. levar, não. Tem que manter o equilíbrio, porque é muito, muito complicado. É muito complicado. E quando se tem. Aí vamos para a questão de prova de união estável. Sim. Que aí envolve a questão de as pessoas não têm documento, as pessoas não têm o cuidado de se preparar. Então, se a pessoa está em união estável, aí muita gente só faz. E quando é companheira de fato, há 20 não sei quantos anos, Sim. e ainda é casado lá com a anterior. Sim, mas isso é porque as pessoas não se preocupam em deixar tudo certinho, E tem gente que ainda fala organizado. assim, né? Assim tá dando certo, pra que eu vou mexer? É verdade.
Às vezes a pessoa não faz um divórcio com medo dos filhos não ter direito sobre aquele patrimônio que foi constituído lá atrás. Elas não têm essa orientação, não sabe que não é assim, né? Tem um marco inicial do Sim, direito da nova e tem um marco da que passou e tem o direito dos sim, filhos. Mas assim, a gente vê muito caso. E como eu pego muito reconhecimento de união estável, para fins previdenciários, é direto a questão de documentação e é direto a falta da organização e da previsão. E eu tive uma vez, foi assim, um caso muito surpreendente. O rapaz faleceu, ele faleceu novo, com 28 anos, já tem bastante tempo isso. E a esposa dele pegou todos os documentos dele e jogou fora. Jogou fora não, enterrou junto com ele. Pegou tudo e enterrou junto. Fez uma bolsinha com carteira de trabalho, carteira de identidade, meu Deus. tudo. Colocou e enterrou junto. E aí depois ela quis a pensão. Depois que passou o emocional, que a pessoa viu que, caramba, tem que pegar a pensão, tem que isso, aquilo, a documentação, gente. Então, assim, são situações que a gente vê e tem casos que acaba sendo pior, que são casos assim, das pessoas, às vezes, até mais humildes, que aí não tem uma conta Sim, conjunta, não tem a questão do plano de saúde, não tem a questão de um seguro. E aí fazer prova dessa união estável, ela vai até conseguir. Só que aí o que ia se resolver 4, 5 meses pode se resolver quase 2 anos. sim. Então tudo ainda tem essa questão da pessoa se manter e da pessoa não estar preparada documentalmente para as coisas que podem vir acontecer na vida. É a É questão da verdade. organização. A Lília está falando, gente, que loucura isso. É loucura. É, É uma realmente, enterrar com loucura. os documentos, Enterrou essa com eu os não tinha documentos. escutado ainda. Enterrou com os documentos. Aí outros casos botava fogo na documentação. São umas Que situações assim doideira. que aparece que a vivência no previdenciário, a gente lida com É, todo que é tipo de pessoa, da classe mais alta até a pessoa mais hipossuficiente. E aí a gente vê essa questão. Mas também isso não quer dizer que aquela pessoa que é mais hipossuficiente, ela vai ser mais desorganizada. Não, muito pelo contrário. não, tem Aí pessoas veja, que têm pastinha, é, né? Tudo organizadinho, é sim, aquele verdade. senhorzinho super organizado com a documentação dele, tudo certinho. E às vezes você pega uma pessoa que é uma pessoa de uma classe que teve estudo, que teve tudo, e a documentação é caótica. Se não Caótica. tiver Então, com assim, computador, ela não sabe nem onde está. não, isso quando o contador teve um caso também, gente, contador, ele Aí se tem que ser o meu matou. contador, tá, gente? Aí Oh, vocês me falem que aí eu tenho um contador olha, muito bom, gente, indico para todo olha o que mundo. que esse contador fez. Acho que ele estava envolvido com alguma situação irregular. Ele pegou todos os documentos dos clientes dele, fez uma fogueira, botou fogo e se matou. Tem gente que Meu não Deus está do céu. conseguindo provar até hoje. Aí se aposentou por idade, mas o contador estava com tudo. Aí não repassava, Adriana, não tinha contribuição. Ah, loucura. tá faltando 1 minuto e meio para acabar. Ah, gente, Se você rapidinho. quiser falar alguma coisa sobre você, onde te encontra, onde, né, falar sobre sua rede Ah, primeiro, social. primeiro eu quero agradecer o convite. Muito bom Ah, eu que te agradeço. trocar essas ideias. Muito bom trazer essas situações que estão acontecendo, as pessoas ficarem ligadas no que está acontecendo. E eu estou aqui no Instagram, quem quiser mandar um direct, quem tiver com uma dúvida, me acompanha aqui no Instagram @Adriana Lima, E _ADV. mais, e mais uma vez eu assim queria falar, gente, tirem esse mito, né, que advogado previdenciarista não faz nada, gente. Existem muitos Gente, o advogados trabalho é muito árduo. previdenciaristas Sim, muito bons que se dedicam ao estudo, que tem que se se dedicar. atualizam o tempo todo. Então, assim, Sim. como eu falei, desculpa, Adriana, mas assim, você sabe que eu tenho outros colegas, mas a Uhum. Adriana, doutora Sueli, doutora Thaís, doutora Maria, são pessoas totalmente dedicadas, não tenho como deixar de falar sobre isso, entendeu? E as Sim. pessoas têm esse mito na cabeça, porque eles não fazem nada e ganham não sei quantos por cento do Nossa, nosso não. dinheiro. Não, tem que Não é ver o seguinte, assim, gente, entendeu? o advogado vai deixar, vai fazer você deixar de perder uma fortuna.
E qualquer Exato. erro previdenciário, ele resulta num E até valor minimizar enorme de o tempo, perda. né? Porque assim, às vezes a pessoa Com não tem uma certeza. fortuna para receber, mas Sim. aquele pouco que ela tem para receber faz falta Sim, o para o advogado sustento previdenciarista ele dela, vai né? saber, sim, ele vai saber exatamente o seu direito. Você pode estar até achando que está recebendo o justo, mas o previdenciarista ele vai conseguir para você muito mais, que ele vai conseguir o que você tem direito. E aí são situações aí diversas que reduzem o direito. A E pessoa ele vai acha saber que quais está... são os documentos certos, ele vai saber o que Exatamente. você tem que anexar, quando não é uma questão dessa de patrimônio grande, mas que é de um patrimônio essencial, que faz falta para o sustento daquela Com família, né? certeza. Vocês vão no caminho que vai fazer com que aquele É, benefício seja concedido com certeza. com o Um tempo, erro, com o tempo possível, né? vai Com o tempo recuperar. É um estipulado. investimento, né? Na verdade, o advogado previdenciarista é um investimento que a pessoa faz. Então, qualquer erro de R$ 1.000 num benefício, você calcula 13 por ano, em 10 anos são 130 mil. Então, você Exatamente. falar que os honorários, a pessoa falar que os honorários de um advogado, se estiver pagando 20 mil para um advogado, frente a 130 mil de perda, que ele vai fazer você evitar perder, então o advogado previdenciarista ele é muito barato frente ao valor do trabalho que ele entrega para o cliente. É verdade. Mas adorei a presença de todos. Eu Obrigada, também meus agradeço colegas a da presença aí de comissão. todos, a comissão aí prestigiou. Agradeço também a presença de pessoas da comissão da ABA, que eu faço parte. Eu vi a doutora Carla também, pessoas aqui da OAB Ilha, a doutora Bárbara. Né? Eu agora, se eu for falar o nome de todo mundo, eu esqueci. Por isso que eu vou falando enquanto vai entrando, porque senão depois eu esqueço. Mas obrigada, tá, Adriana? Foi super esclarecedor. A nossa próxima live aqui do meu Instagram vai ser falando sobre a lei das grávidas, né? Vamos dizer assim, vulgarmente, a lei das grávidas na pandemia, com a possibilidade, com o direito de trabalhar em home office. Quem vai fazer comigo vai ser o Gente, um doutor ano e Heber meio depois, Vitor. né? Um ano e E meio eu acho que depois, também é gente. um tema muito interessante. Sim, com Vem um prisma certeza. também muito, muito importante, né? Gente, estarei ouvindo, estarei assistindo. Com certeza vai E, ter várias informações importantes também. verdade. Então tá, gente, um beijo para todo mundo. Aguentem mais um pouquinho. A A vacina tá vacina está chegando pra chegando, gente. vamos ter sanidade, vamos ter tranquilidade, ouvir É, música. fazer Daqui a pouco a gente vai ser exercício em vacinado. É casa verdade. para extravasar, tomar nosso vinho. Toma um vinho em casa, gente. Compra Ah, que cerveja maravilha, ó. no mercado, né? Não precisa, não vai pra rua. Toma em É casa, verdade, é verdade. tá Tá bom? Um ótimo. beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, Tchau, Adriana. pessoal. Um Tudo de beijo bom, grande. imagina. Tchau, tchau.